Olá, sou Paulo Marinho, sou músico, maestro, compositor há mais de 30 anos aqui no Amazonas e tive a honra de participar e criar a trilha sonora do espetáculo Quem Casa Quer Casa. Eu iniciei a minha carreira musical de uma forma muito interessante. Meus pais são donos de um ponto turístico chamado Praia Dourada e lá no começo existia uma música ao vivo, que era uma coisa muito comum. O tecladista com o Croner, que é assim que se chamava o cantor, fazia 3, 4 horas de música, agitava, alegrava a tarde dos banhistas, né? E meu pai queria que eu aprendesse a tocar. Então, assim, meu primeiro contato com a música não foi que partiu o desejo de mim, mas foi um desejo da minha família. E na minha família não tinha músico até então. E aí eu comecei a aprender, comecei a ganhar gosto, comecei a ver que o negócio era interessante. E eu, com 9 anos, já estava tocando. Eu tinha 7 anos quando comecei a estudar. Com 9 anos já estava tocando e com 11 anos recebi convite para entrar na primeira banda. Com 13 anos eu fui para a banda Impacto, com 15 anos fui para o Asa do Pagode, depois não parei mais. Conheci o estado do Amazonas todo tocando nessas bandas. Paguei minha escola, Dom Bosco, porque meus pais chegou um momento que meus pais não tinham mais condições de sustentar meus estudos e através da música eu terminei meus estudos. A música me deu muita coisa interessante, me deu amigos, me deu a casa que eu moro, me deu os imóveis que eu tenho, me deu o estúdio que eu tenho. A música me deu uma vida confortável, né? Graças a Deus. E eu devo a música, devo a Deus esse dom maravilhoso, né? E lógico que tudo isso é fruto de muito estudo, isso não é uma coisa que acontece milagrosamente, que você diz, eu vou virar músico e você é o melhor músico de Manaus e eu vou ficar rico. Não. Isso você vê, tem mais de 30 anos que eu venho galgando, que eu venho estudando, que eu venho aprimorando, que eu venho produzindo, que eu venho ensinando, que eu venho aprendendo, que eu venho buscando aprimorar os conhecimentos. Isso é uma busca contínua em qualquer área da sua vida que você queira ter sucesso, é assim que funciona. Eu tenho vários trabalhos, né, nesse tempo e tenho alguns que eu tenho um verdadeiro orgulho de ter participado. Um deles foi um espetáculo e um musical, uma ópera cabocla chamada Boi de Pano, que é uma parceria entre Chico Cardoso, Liduína, Davi e eu, né? E esse espetáculo foi composto em 98, participou do 4º Festival de Ópera com orquestra, coral. Foi a primeira experiência em escrever arranjos para orquestra, porque até então eu já tinha ganho vários festivais de música, mas música popular, e nunca tinha escrito nada para orquestra e nada para coral, e foi uma experiência que abriu fronteiras. E eu tenho uma memória, uma lembrança muito agradável desse espetáculo. Na verdade, são muitas lembranças agradáveis desse espetáculo, porque ele se tornou a menina dos olhos do secretário de Cultura do Estado. Inclusive, ele foi apresentado em várias situações especiais, quando o ministro, quando o presidente da época, quando tinha solenidades importantes, o espetáculo era que fazia a recepção dessas pessoas ilustres, né? Inclusive, eu lembro de uma vez que nós acabamos de apresentar, veio o presidente da Vogue, né, que é essa revista que é mundialmente conhecida, e me deu um abraço, um aperto de mão caloroso, me deu um cartão e disse assim, eu quero lhe dar meu cartão, meu contato pessoal, o dia que você for em São Paulo, você me procure, porque eu quero retribuir 10%, pelo menos 10% da alegria e do prazer que você me proporcionou. Que coisa incrível vocês nos apresentaram essa noite. Isso nunca saiu da minha cabeça. Isso aí foi um marco na minha vida. Como é importante você receber um elogio, por mais simples que seja, né? E a partir daí eu vi que realmente eu tinha talento para o trabalho, para a coisa. E aí a gente não parou mais de produzir. A gente produziu vários outros espetáculos, vários outros trabalhos, vários outros prêmios. Eu tive o prazer de ser premiado vários festivais de teatro, vários festivais de cinema, vários festivais de dança, até nacional e internacional. E aí também teve um outro marco muito importante da minha vida, foi o FECANI, que é um grande festival de música que acontece no interior do Amazonas, que chama uma cidade pequena chamada Itacoatiara. E eu participei, se eu não me engano, 6 vezes do festival e eu ganhei mais de 19 prêmios nessas 6 participações. E o interessante é que depois, quando o festival completou 25 anos de existência, eles fizeram um festival especial e premiaram as pessoas, né? E eu ganhei um prêmio por ter sido o compositor, o participante mais premiado da história do festival.
O festival também abriu portas, né? Você sabe que uma das coisas interessantes é você ser reconhecido, né? Quando seu trabalho é reconhecido, você passa a ter destaque, né? Começa a ter mais convites para trabalhar, começa a ter mais respeito e a partir daí abriram outras portas, abriram umas portas para trabalhar com publicidade, né? Há mais de 25 anos eu trabalho para as agências de publicidade do nosso estado, e até fora de Manaus, fora do Amazonas, né? Que a gente atende pela minha empresa. Então, assim, isso foi muito importante na minha vida, na minha carreira musical, porque o reconhecimento é uma coisa que nos proporciona, né, vontade de querer se aprimorar e querer ir mais longe. Eu tive vários momentos, né? Eu vivi várias lendas urbanas, né? Uma delas, eu tocava na Banda Impacto, eu tinha, eu acho que 14 anos, né? E a Banda Impacto era conhecida por tocar muito no interior do Amazonas. Eu viajei muito para todos os interiores, né? E teve uma viagem que eu morri, gente, eu fui enterrado. Estava indo com a Banda Impacto e o nosso barco, depois de 3 horas, sofreu um acidente. Um tronco entrou no casco e começou a afundar. A gente encalhou numa ilhazinha. E eu nunca fui de ligar para a mamãe para dizer: mãe, cheguei. Eu sempre fui. Mamãe também nunca teve essa preocupação, né? E a viagem durou tudo, mas uns 6 dias, né? Tudo, até eu ir e voltar. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei em casa, a minha mãe, quando eu entrei em casa, a mãe chorou, me abraçou, desesperada. Eu: mãe, o que houve? Meu filho, quando você foi para a viagem, chegou uma notícia aqui, uma pessoa me ligou: a senhora é a mãe do Paulinho, não sei o que sou e tal. Acontece que o barco do seu filho estava indo para Maués, para o primeiro festival de verão. Sofreu um acidente, naufragou e não tem notícia de nenhum sobrevivente. Aí passaram 6 dias, não aconteceu nada, me enterraram, falaram para contar para minha avó que eu tinha morrido. Foi uma situação, né, terrível, né? Imagina na época. Quando eu cheguei, foi a festa. Graças a Deus não tinha acontecido nada. Então, outro recado: sempre avisem para os seus pais da sua vida, do que está acontecendo, para não ter essas surpresas. Olha, eu tenho uma parceria a longa data, né, com a Ana Cláudia Mota, que é uma grande atriz que eu respeito, tenho o maior carinho, né, uma pessoa assim que é admirada por todos, porque ela é esse tipo de pessoa que eu comentei, né, essa pessoa que tem uma preocupação com o trabalho, uma pessoa que quer entregar o seu melhor, é uma pessoa que é super divertida, não é à toa que ela fez participações nacionais com os Trapalhões e tudo mais. Então, quando ela me convidou para esse projeto, eu sabia que viria coisa boa, porque nós já tínhamos feito vários outros espetáculos, né, onde ela estava dirigindo, onde ela estava atuando, onde ela estava produzindo. E claro que eu topei na hora, e para mim isso é sempre um prazer. Acho que qualquer projeto que venha de uma pessoa como ela, vale a pena participar. E o espetáculo é uma coisa muito interessante, mistura musicalidades, mistura curiosidades. Eu acho assim que é uma coisa que vale muito a pena as pessoas que ainda não conhecem o espetáculo prestigiarem, pesquisarem. E não só esse espetáculo, mas buscar a carreira dos artistas para conhecer, saber que no Amazonas existe uma produção cultural que é maravilhosa, não só na dança, não só na música, não só no teatro, não só no cinema, mas existe um povo que é super criativo, é super disposto a produzir, a entregar coisas maravilhosas. Falta o mundo descobrir. E um dia eu sei que o Amazonas vai ser reconhecido e descoberto. Se eu puder deixar um conselho para as pessoas que estão começando, não importa a carreira, músico, ator ou qualquer outra profissão que você queira alcançar algum tipo de sucesso, a minha dica para você é: faça com amor. Não pense no dinheiro. Dinheiro é consequência. Vá se aprimorar, vá pesquisar, vá estudar como isso funciona. Tente se tornar a melhor referência nesse teu trabalho. E o principal, seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa que colabora com a equipe, porque não adianta você ser um grande profissional apenas, você tem que ser uma pessoa que tem um bom relacionamento com a equipe, porque isso é a principal moeda, é a principal coisa que realmente importa na hora de alguém fechar algum trabalho. É isso que importa. Você pode ser o melhor que for, mas você não tem um bom relacionamento, você é uma pessoa que cria confusão, que cria atritos,
com certeza você vai ser uma pessoa dispensável dessa equipe. Por outro lado, você é uma pessoa que entrega o que precisa, talvez não seja nem tão bom quanto aquele outro profissional, mas tem um relacionamento maravilhoso, é uma pessoa que está ali sempre junto para colaborar, se esforçar, entregar o seu melhor, você vai ser reconhecido e você vai ter destaque e você vai longe.